Dizem que a música pode iluminar até a maior escuridão de um abismo. O poder de transmitir um sentimento através de melodias é algo realmente poderoso. Mas vemos que nem sempre a luz pode vencer as trevas. O reino de Hesperia caiu através de uma forte neblina misteriosa, e vemos que o governante sombrio do mundo teve sua participação. Aquela fagulha de esperança que Candele e os habitantes do reino tinham acabou sendo engolida pelas trevas. Quer saber mais sobre isso? De como o reino de Hesperia caiu e como Imusamá teve sua participação com tudo isso? Então fica até o final. Se gostou, já sabe, né? É porradão com o hack do conquistador no like. Eu sou o WhiteCX e seja bem-vindo a mais uma leitura de capítulo. Vamos de One Piece 1185. Beleza, vamos para a capa do capítulo e aqui temos um pedido de capa novamente. E vemos a Hancock aprimorando suas habilidades culinárias para impressionar o nosso protagonista Monk de Luffy. Mas como sempre eu gosto de falar, geralmente pedidos de capa não agregam nada, né? Pedido de capa não agrega nada, diferentemente das histórias de capa. Mas sem mais delongas, bora pro capítulo. Continuamos o flashback da infância de Brook e vemos que o príncipe Ruen torna o pequeno Brook aprendiz de Candele. E o nosso pequeno gado diz que o palácio estava cheio de gatinhas. Ele nota a presença de 4 mulheres, mas diz que somente 3 delas eram gatinhas. Candele diz para ele parar com aquilo, e Brook diz que não era para ela se preocupar, porque afinal de contas ela sempre seria a número 1. Candele o corrige, dizendo para ele chamar ela de Senhorita Candele, afinal ela agora era sua mentora e iria ensinar a ele as boas maneiras e a arte da esgrima. Enquanto ela fala, Brook pergunta à mulher se ele poderia ver a calcinha dela, não dando muito ouvidos a Candele, né? Enquanto a mesma ficou furiosa. Vemos o momento deles junto. Candele pergunta se o Brook tinha algum problema em vestir o uniforme escolar. Ele responde que não vai deixar o uniforme estragar o seu estilo, porque afinal, se ele perder o estilo, ele não vai ser capaz de fazer boas músicas e de improvisar. E que não era para ela se preocupar, porque afinal ele pretendia arrasar com o uniforme da tropa real um dia. Vemos vários momentos deles junto, Brook dormindo agarrado ao seu instrumento musical e Candele o cobre com um sorriso. Vemos o Brook treinando sua esgrima com ela também, e ele pergunta se ela teria algum tipo de homem que despertasse seu interesse. Ela o corrige novamente, dizendo para chamá-lo de Senhorita Candele, e responde que sim, mas ele era muita areia para seu caminhão. E diz que o motivo para ela treinar tanto com a sua espada era para estar ao lado desse homem. Brook tinha certeza que ela conquistaria ele se ela se vestisse como uma gostosona e não como um cara. Candele diz que isso não seria necessário, porque afinal, somente estar ao lado daquele cara já bastava. Brook assimilou a última fala dela, como se ela estivesse se referindo a ele. Então, ele pergunta se seria ele de forma inocente, e Candele diz que era óbvio que não. Pouco tempo se passa, Brook e Candele estavam passeando pelo reino e Brook pergunta se ela usava cueca. Ela responde que não. Então ele pergunta se poderia ver a calcinha dela. Ela o repreende, dizendo que o linguajar dele não estava melhorando e que era para ele ser educado e usar honorificícios, né, quando for pedir algo a alguém. Então, sendo totalmente educado e formal, ele pede para ver a calcinha dela novamente. Candele o golpeia e diz que era óbvio que não. Mesmo sendo educado, era para ele ter um pouco de decência também, e diz que iria enfiar boas maneiras na cabeça dele, e que força e bom modo andam lado a lado, né? E Brook diz que então ele iria se esforçar. De volta ao presente do flashback do Brook, mas agora com ele adulto, com seus 27 anos. Ele conta a Shuri que não havia nenhuma alma que não admirasse Candele, e que ela brilhava como o sol por toda a nação. E diz que teve uma vez que um navio do governo mundial estava à deriva em Hesperia, e que a única que conseguiria lidar com gente de tal estrutura era Candele, né? E o resto do reino ficou em pânico. Brook diz que após tudo isso, Candele ficou de cama por meses por conta de todo o estresse gerado devido às circunstâncias de lidar com gente do alto escalão do governo, com Teriubitos, né? Ele fala também que Hesperia teve uma época que estava mergulhada em trevas e que era como se o sol estivesse se pondo para o reino. E que depois disso, várias notícias se seguiram, como por exemplo, o casamento de Ruen e Candele, Ruen subindo ao posto de rei e o nascimento da princesa Shuri. Brook pede desculpas, afinal ele se desviou um pouco do assunto. Ele diz que os pais dela são os benfeitores supremos dele e que ele daria a vida por ambos. Shuri pergunta o que ele faria se ela estivesse em perigo. Brook responde que era óbvio, ele daria sua vida por ela também.
Shuri diz que era só porque ela era filha deles. Brook hesita um pouco e responde que não, era porque ela era ela. E Shuri fica chateada com a resposta de Brook, dizendo que era para ele ter respondido sem hesitar e do fundo do coração. Brook dá a ela então um pirulito e ela fica tranquila. Vemos eles treinando a arte da esgrima enquanto o rei observa. Shuri chama o rei de papai e ele o repreende dizendo que ela não era garotinha e deveria chamar ele de pai. Ela responde dizendo que o ama também. Vemos vários momentos de Shuri e Brook ao decorrer do time skip de um ano. Shuri agora com seus 15 anos. Infelizmente, o 15º aniversário dela foi marcado por uma sombria névoa que cobriu o reino de Hesperia, que causou um enorme estrago. A música morreu em Hesperia. A névoa permaneceu por mais de meio ano. Os instrumentos apodreceram e a música já não ecoava mais pelas ruas. Os sons dos instrumentos foram substituídos por tosses. A bruma tóxica entrou e acabou com dezenas de milhares de pessoas. Mas nesse poço sombrio e com névoa, um raio de sol iluminava com esperanças os cidadãos de Hesperia. Mas infelizmente uma fatalidade ocorreu e o raio de sol, chamado Candele, se apagou. Após isso, vemos o reino de Hesperia quase em ruínas. Eles estavam devendo impostos celestiais ao governo. Vemos que Brook estava treinando com Shuri e ela dá um baita golpe na qual Brook bloqueia. E ele diz que às vezes ela se move como se pudesse ver o futuro. Será que ele está flertando com um hack de observação avançado aqui? Será que a Shuri possui? Não sei. Bom, isso não foi colocado à toa. Seguindo. Vemos que Shuri diz que quer ser forte igual a sua mãe. Brook diz que a ideia de lutar na linha de frente não iria agradar muito o seu pai. E ela diz que o pai dela parecia perturbado ultimamente. Brook diz que imaginava o porquê e que ele iria acompanhar o rei até o fim. Ela pergunta se ele não queria ser um pirata e ele diz que estava feliz por deixar os seus sonhos de lado se fosse para pagar a dívida com o rei. Shuri diz que quando chegar a hora ela iria partir com ele e Brook a recusa novamente. Mudando de núcleo agora, nós vemos o rei comunicando aos membros da tropa real que o governo mundial era inimigo deles agora e eles entrariam em guerra. Brook, sem saber dos motivos, apenas sai dali, enquanto o restante fica chocado e querem saber o motivo. O rei diz a eles que, em troca do tributo celestial do ano, eles requisitaram 1000 pessoas da escolha dele para se tornar escravos na Terra Santa. E ele recusou isso, obviamente. E isso o fez entrar em guerra. E que eles chegariam em 2 meses. O povo se desespera. Brook canta para alegrar eles e levar esperanças ao seu povo. Bom, chega o dia do ataque. A tropa real do reino, liderados por Brook, tenta rebater as forças armadas do governo mundial. O reino foi reduzido ao caos e chamas. O comandante Brook derruba vários soldados inimigos e vai em direção à escadaria do palácio e vemos Shuri e o rei Huin discutindo. Shuri queria ajudar no combate, mas seu pai não deixou. Afinal, se ela caísse nas mãos inimigas, eles estariam totalmente à mercê deles. Brook derruba vários soldados a caminho do palácio, mas ao chegar lá, ele se depara com uma cena assustadora. Ele fica chocado e imóvel ao ver seu irmão, o rei, caído no chão, aparentemente ido de arrasta. Um homem sentado ao fundo, friamente. Um homem misterioso e uma criatura enorme nas sombras observando. A cena era o rei do mundo, em forma muito possivelmente apenas como de espectro, né? Ou possuindo o corpo do Gorosei, assim como ele fez com Saturn lá em God Valley. Mas vemos que o rei e Shuri estavam sob os poderes de Mu. Ambos caíram no Dome Reverso e Shuri mandou de arrasta o rei. E Brook fica ali paralisado. Vemos chamas negras no chão e na espada. Tudo isso é muito misterioso. O próprio Mu parece que está apenas materializado ali através do seu Maki, usando o corpo de um Gorosei ali. É bem estranho, né? Mas enfim, o nosso capítulo se encerra aqui. Enfim, o que vocês acharam do capítulo? Deixe aí nos comentários. Se curtiu, tá ligado, né? É porradão com o hack do reino like. E esse capítulo aqui, o gancho dele foi muito bom. Infelizmente, vamos ter pausa na próxima semana. Eu quero muito saber o que aconteceu pós essa cena, né? O que vai ocorrer ao decorrer dela, né? É muito interessante, eu curti muito esse capítulo. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria uma nota 7. Porque foi, o impacto maior veio no final dele, né? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Eu fui.